300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba, 1h11. A temperatura neste momento na casa dos 23 graus. No ar, o Guaíba 300 por hora, comigo, Eduardo Paganella, e o Bernardo Berch, jornalista, especialista, colunista e tudo mais do Correio do Povo, para falar de automobilismo. Bernardo Berch, e hoje o 300 por hora com vários destaques. Entre eles, uma das principais pilotos do Brasil, Bia Figueiredo. E o que mais nós temos hoje, Bernardo? Boa tarde, Paganella, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aí ao Neco Fornari, Carlos Alberto Fornari, vai conversar conosco sobre os tempos lá de trás do Ayrton Senna, que é a nossa pauta hoje também, homenagem ao Ayrton Senna pelo 1º de maio, e ainda temos aí o depoimento do Juremir Machado da Silva, que cobriu lá em 1994 o trágico evento aí da morte do Ayrton Senna. Lembrando sempre, né, Bernardo, que as informações de automobilismo aqui na Rádio Guaíba são sempre para Full Turbos, a melhor e maior loja de performance do sul do Brasil, Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. O pessoal que gosta de automobilismo tem que passar na Full Turbos. Muito bem, Bernardo, vamos acelerar o Guaíba 300 por hora. Sobe o giro do motor. Começamos o programa de hoje com a nossa entrevistada que já está na linha, uma das entrevistadas, um dos entrevistados do programa de hoje, nada mais, nada menos, Bernardo Berch, do que Bia Figueiredo. Boa tarde, Bia, obrigado por nos atender. Boa tarde, não, o prazer é meu. Bia, vamos começar o seguinte, falando da Stock, porque a temporada de 2015 não começou tão boa pra ti, né? Você não conseguiu somar muitos pontos ainda nesse começo de ano. O que tem ocorrido, né, pra que você não tenha conseguido um bom desempenho nesse começo? Olha, é o meu segundo ano na Stock Car, né, e totalmente diferente dos carros, né, das categorias que eu sempre corri, que sempre foram monopostos, né? E realmente esse começo de ano não tem sido fácil pra gente, a gente não teve aí muita sorte, não conseguiu encaixar um bom resultado, acidente, quebras. Na última etapa no Velo Parque, infelizmente a gente teve aí 2 quebras e uma pane elétrica no carro que fizeram a gente não terminar bem a corrida, mas tem que consertar essas coisas pra gente, a partir de agora, finalmente encaixar um bom resultado. Bia, aqui é o Bernardo. Queria saber de ti exatamente porque tu teve muita mudança aí, teve temporadas que fez correr poucas corridas, teve que se adaptar a carros diferentes todo o tempo. Tá faltando constância, por exemplo, tu venceu corrida na Indy Lights, logo depois tu não conseguiu estabelecer assim um caminho aí na Fórmula Indy. A gente sabe que não tá faltando talento de pilotagem pela tua carreira no kart, em monopostos. Eu queria saber como é que é essa adaptação, se é muito difícil ficar adaptando o tempo inteiro para carros diferentes. Essa foi uma das decisões que a gente tomou ao vir aqui correr de Stock Car, porque na Indy eu fiz 4 anos, só que somente um deles corri no ano inteiro, né? E nesse ano ainda eu quebrei a mão, tive um ano super difícil, porque 4, 5 corridas eu tava ainda recuperando a mão quebrada, foi realmente uma pena, né? Calhou de ser num momento crucial, que atrapalhou muito, e depois dos outros anos a gente fez corridas e nunca... Realmente difícil, né? Você ter uma continuidade, um momento com a equipe. E aí 2014 provavelmente ia ser a mesma coisa, só fazer em Indianápolis e mais algumas corridas. E eu optei por fazer um campeonato inteiro, até porque o maior interesse, o meu maior intuito é ganhar corridas, né? E eu já sabia que mantendo na Indy fazendo alguma só, realmente não iria acontecer. Só que tudo assim, muito sempre de última hora. A gente consegue fechar aí nos 48 do segundo tempo, no ano passado, esse ano também. Acho que falta aí um pouco de preparação nossa, de trabalhar, fechar no final do ano, uma temporada seguinte, preparar a equipe, estruturar a equipe, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas tenho certeza que esse ano
sendo meu segundo ano de Stock Car completo, a gente vai ter um belo salto de melhora. Eu já sinto essa diferença nos próprios tempos de competitividade. No Velopark, realmente a gente estava com uma dificuldade grande elétrica, mas Goiânia e Ribeirão a gente estava super competitivo. Ribeirão até na segunda corrida a gente provavelmente ia ficar no pódio com a estratégia, só que eu tive um problema na bomba de óleo. Então, tá sempre acontecendo alguma coisinha. Uma hora os problemas vão embora e a gente vai conseguir um bom resultado. Pra gente desmistificar um pouco, na verdade, que essa questão de piloto mulher, que o pessoal, muita gente, alguns dão até pela essa questão dessas pilotos meio que promocionais na Fórmula 1, que nem a Suzy Wolff e agora a Carmen Jordá, o pessoal com muito patrocínio em cima, o acionista da equipe. Muito patrocínio nem sempre tanto talento. Né? Da Bia. Exatamente. E até eu ia dar o exemplo da Simona também, que está com dificuldade também de emplacar um campeonato inteiro. Tem-se uma ideia de que as de mídia daqui a pouco conseguem melhor lugar. Eu queria que tu comentasse disso aí, que eu acho que não existe também. E também da questão, falta alguma parte física para guiar o carro, ou isso é com preparação, isso não faz diferença e dá para competir de igual para igual com a gurizada, digamos assim? Olha, vamos por partes aí, né? Sim. O assunto das mulheres, essa parte, né, de mídia, isso acontece, mas tem diminuído cada vez mais, porque já não é uma grande novidade uma mulher correndo, né? O diferencial hoje é andar na frente. E isso eu consegui toda a minha carreira. Eu acho que, se você somar o número de vitórias, eu tenho mais vitórias do que todas elas, né? Então, meu intuito sempre foi a performance, ganhar corridas. Eu consegui até a Indy Lights, que foi a categoria base da Indy, né? Mas sempre com esse intuito. Eu acho que o lado promocional é importante, até para eu ter vitórias, destaque, isso me ajudou, né? Mas esse é total meu intuito, assim. Tenho trabalhado muito, muito por isso. A gente acaba tendo destaque sempre, porque eu acabo sendo a primeira mulher a conseguir resultados, vitórias, mas as pessoas até confundem, né? Acabam até com certo preconceito, porque algumas estão fazendo isso, acham que todas fazem isso, e não é o caso, né? O meu intuito é total vencer agora dentro da Stock, todos os homens que estão lá, como por exemplo a Simona, que é uma excelente piloto. Acho que até pelos resultados que ela conseguiu aí com a Andretti no começo do ano, imagino que ela vai conseguir aí, pelo menos no próximo ano, ter espero, né, na torcida por ela, porque eu sei que ela é super batalhadora, super séria, super profissional. Sim. E quanto à parte física, eu não vejo na Índia acho que era até um pouco mais complicado, porque não tinha direção hidráulica, mas a máquina permite uma certa igualdade, né, não é explosão, é muito resistência, você vira o volante várias vezes, troca, é muito cardio e repetição, como também na Stock Car. As corridas agora são super longas e um calor de 60 graus. Então isso permite a igualdade entre competidores homens e mulheres. Acho que não vejo problema. É só realmente trabalhar essa parte física, se dedicar muito para conseguir, né? E até a questão mesmo de reflexo, né? Porque se trabalha uma questão de treino mesmo, tem como aprimorar. Agora, Bia, eu queria te perguntar uma coisa. Você pilotou por bastante tempo os monopostos e agora está nas categorias de turismo, né? Eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha que você trouxe de bom do monoposto, vamos dizer, um cacuete bom que você trouxe do monoposto para o carro de turismo, e o que é ruim que você tinha como costume no monoposto e agora não pode fazer no carro da Stock? Olha, eu acho que o comprometimento, né, de ter corrida numa categoria top, de entender sobre o carro. Antes, assim, o Indy tem 1 milhão mais de coisas que você pode mexer comparado com o Stock Car. Os Stock Car, eles limitam, né? Todo tipo, você não pode trocar um amortecedor, você não pode trocar uma mola, é tudo igual para todo mundo. Até por isso os tempos são tão próximos, né? Velopark, a última era 9-10. É impressionante. Uma loucura isso. Impressionante. Né? Eu acho que, na minha opinião, é a categoria mais competitiva das competitivas do mundo hoje, a Stock Car.
Então, assim, acho que essa experiência de ter um conhecimento do carro, de até coisas que eu vejo aqui, tipo, a vai ver regulamento pode, por ter passado por essa experiência, né? Sim. Mas nível de pilotagem é algo que eu praticamente tenho que descartar tudo que eu aprendi no mundo posto do Stock Car. O Stock Car é muito mais pesado, tem uma transferência de peso. Ele não é um carro difícil de guiar, mas ele é muito manhoso. E o manhoso é a manhinha daquele 2, 3 décimos que precisa para entrar entre os 10 primeiros. E esse pessoal, né? Kaká, Ricardo Maurício, o Camilo, tem aí por estar na categoria há muitos anos. Sem dúvida. Então isso vai aprendendo aí com o tempo. Exatamente, né? Até ia comentar isso, você tá só 2 anos na categoria, né? Então certamente vai evoluir e muito, e eu tenho certeza que nessa temporada de 2015 vai se recuperar. Bernardo. A questão, eu queria ver, hoje a gente tá na figura mais inspiradora do automobilismo brasileiro, que é o Ayrton Senna, a gente vai conversar, talvez quem mais inspirou aí, depois do Emerson. Queria ver com a Bia, até ia citar que temos a Michele Mouton, que é a piloto do Mundial de Rally, que ganhou corridas do Mundial de Rally, e eu queria ver quem é que inspirou a Bia, né, pra começar essa questão de andar de carro de corrida. Olha, a minha grande inspiração, eu acho que foi o momento de ouro do Brasil na Indy, na Fórmula 1, começo dos anos 90, né? Quando eu tinha 5, 6 anos. Era o Ayrton na Fórmula 1 e o Emerson na Indy. O domingo era recheado de automobilismo, né? E a minha família é de médicos. A gente assistia a corrida em casa porque o pessoal gostava um pouquinho, mas isso mexia comigo de alguma forma, né? Sim. E eu tive sorte do meu pai ser um cara super cabeça aberta, tranquilo, que percebeu essa minha vontade e me levou para andar de kart quando eu tinha 5, 6 anos e comecei a correr realmente com 8, porque eu era muito novinha mesmo. Sim. Mas tinha essa vontade própria, né? Acho que os pilotos ainda são influenciados pelos pais. No meu caso, foi algo que nasceu em mim. Mas eu lembro muito bem quando eu vi a Suzane Carvalho andando de Fórmula 3. E quanto foi bacana isso pra mim, porque muitas pessoas questionavam se mulher podia andar, né, de Fórmula 1. E vendo a Suzane, poxa, que legal. Pode, né? Tenho chance. Isso é coisa de menina, eu tinha 10, 12 anos. Sim. Então, eu lembro que a Suzane foi um marco muito legal pra mim, né? De ter uma mulher já no Fórmula. E aí, hoje, assim, o Ayrton se foi, né? Mas ele continua sendo referência nas atitudes dele, no profissionalismo, na dedicação. Eu acho que até existe um ponto antes do Ayrton e depois do Ayrton na Fórmula 1, né? Os pilotos hoje são extremamente disciplinados, profissionais e praticamente antes do Ayrton era um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim. Bia, pra gente finalizar o nosso papo, eu só queria te fazer uma pergunta que é interessante. Você que é piloto e já que a gente também tá falando do Ayrton Senna, pra gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: o que você via, claro que pelo que, muito por vídeo, né, a gente, muita gente mais nova, eu, por exemplo, vi muito pouco do Ayrton Senna, né, ele morreu, eu tinha 4 anos, mas o que você viu por vídeo, assim, o que ele tinha de diferente para os demais pilotos, para se sobressair tanto, assim, em relação aos demais pilotos, hein? Na sua visão? Eu acho que, obviamente, o talento é inegável, né? Mas acho que o trabalho forte, a insistência, a dedicação, às vezes vence muito mais que isso. Eu acho que o Ayrton era uma pessoa, assim, ele não aceitava a derrota, na minha visão, né? Vendo vídeos, que eu também era muito pequena. Mas era um cara de jeito nenhum. Então, ele é um cara que insistia em tudo, queria saber de tudo, todos os detalhes, além de o inegável talento que ele tinha, somado a todo esse trabalho e a dedicação dele, tornou ele o maior de todos. Perfeito. Bia Figueiredo, no Guaíba 300 por hora. Bia, queria muito te agradecer por ter nos atendido. Certamente vamos conversar outras vezes com você, porque tenho certeza que você vai não só se recuperar na Stock Car, como ganhar a corrida, e a gente gosta de falar com o pessoal também, né, Bernardo? Sempre que pode, a gente fala com o vencedor da corrida seguinte, dá aquela faladinha. A gente acabou zicando o Ricardo Maurício na última também. Mas a gente não dá azar, a gente já viu, o pessoal veio conversar aqui e ganhou corrida no mesmo final de semana. O Ricardo Maurício não foi tão bem na última, mas a gente... Vou passar aí pessoalmente aí antes da próxima corrida, então. Vem aqui com certeza. Obrigado, Bia Figueiredo, aqui no Guaíba 300 por hora. Valeu, tchau, tchau.
Obrigada, bom final de semana a todos. 1h25, 1h25, tá aí, Bernardo, papo com Bia Figueiredo. Até eu ia perguntar pro Neco, que a gente vai aproveitar aqui o Neco Fornari, tá aqui que é preparador de kart e também teve um convívio forte com a Cristina Rosito, né, que é piloto mulher. Eu queria ver a opinião dele, como é que funciona a formação de uma piloto mulher, se é a mesma coisa que piloto guri, o que precisa reforçar, o que não precisa, o que tu acredita no talento aí feminino? Sem dúvida, eu peguei a Cristina com 13 anos de idade, né, e no começo a Bia já veio um pouco mais tarde, né? A Cristina foi de tempo de 81, 82, né? Era bem complicado, né? Porque era todos os homens contra a menina, né? Então isso a gente teve que fazer um trabalho muito duro, né? O Rafael, o falecido Rafael Rosito, o pai da Cristina, tinha muita dedicação no trabalho, incentivava muito a Cristina, né? E a Cristina, no seu primeiro ano de brasileiro de kart, ela já foi campeã brasileira. Naquele mesmo ano, em julho, a gente acabou indo para o Mundial. Ela não classificou para a final do Mundial, mas ela foi, daí teve um campeonato feminino entre todas as mulheres e a Cristina saiu campeã da Copa Parma na Itália, né? Então a Cristina tinha muito talento, né? Isso tanto é que mostrou em outras categorias também, né? Então, mas era difícil, realmente era todos contra ela, né? Mas era uma pilota assim excelente, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, Bernardo, fechamos aí de Bia Figueiredo, fechamos? 1h27, 1h27. Bernardo, vamos falar o seguinte, o programa especial sobre o Ayrton Senna também, falando sobre a Bia Figueiredo, mas também, né, lembrando, eu peço a participação dos ouvintes. 93887532, 93887532 é a participação do ouvinte por torpedo WhatsApp. No próximo bloco a gente vai falar muito mais sobre o Ayrton Senna, né? E tem também presente, né, Bernardo? Tem presente da Full Turbos. Tem presente da Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. O que nós temos, hein, Bernardo? Na verdade, a Full Turbos a gente vai premiar aí o pessoal que participar do programa com um conjunto de pedaleiras, né? Para mudar o pedal, dar uma customizada no seu carro, deixar mais esportivo, da marca Sparco. Um item aí bem bacana pro cara deixar o carro mais invocado. Inclusive melhorar a direção ali, que fica melhor a pegada no pedal, não escorrega. É bacana, né? Alumínio e borracha, um emborrachado. Bacana. O presente aí da Full Turbos vai ser sorteado no próximo bloco e já convido o pessoal, né? Você que tem lembrança aí do Ayrton Senna, e todo mundo tem, né? Todo mundo que gosta do automobilismo e que está nos ouvindo tem uma lembrança sobre o Ayrton Senna. Mande o seu recado pra gente. 9388-7532, torpedo e o WhatsApp. O Guaíba 300 por hora vai fazer um intervalo e em seguida tem mais Autoras da Guaíba. Never know how much I love you. Never know how much I care. Domingo, 7 da manhã. Classe especial com Rogério Mendelski. Oferecimento Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E arroz Prato Fino. Existe arroz. Existe Prato Fino. Sorriso é marca, é símbolo de alegria. Desperta, conecta, contagia. Seu sorriso é nossa marca. A Uniodonto Porto Alegre conta com mais de 1.200 profissionais cooperados no Rio Grande do Sul e 20 mil profissionais no Brasil que garantem uma excelente cobertura para seus beneficiários. Temos o maior sistema de atendimento odontológico do estado, contando com unidades de atendimento 24 horas em Porto Alegre, Pelotas e Guaíba. Uniodonto Porto Alegre. Seu sorriso é nossa marca. Festa em vermelho ou em azul? Domingo de decisão. Liga na Guaíba. Lá vem o Grêmio, para a jogada para aquele. O Juliano dominou, vai marcar, deu pro Brian, vai bater, disparou. Neste domingo será conhecido o campeão gaúcho 2015. A partir das 13h30 da tarde, direto do estádio Beira-Rio, tem Grenal na Guaíba. Voltou pra Valdívia, dominou, fora da grande área, empurra, vai marcar o gol do Internacional, fuzilou. Gol!
Narração Orestes de Andrade, comentários Nando Gross. Agora chega de 0-0, alguém vai ter que fazer gol para levar o título de 2015. Cristiano Silva, Jason Lisboa, Felipe Duarte, Rafael Pfeiffer, Igor Póvoa e Gutierrez Sanches. No plantão, Franklin Berg. Decisão com emoção. Liga na Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi, Energético 36HP, Banco Renner, Shopkalena, Óticas Diniz e CR Diamantes. Uma hora e 31 minutos, 1h31, a temperatura neste momento na casa dos 23 graus. De volta com o Guaíba 300 por hora, sempre para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. No fim do programa, a gente vai sortear aquelas pedaleiras da Sparco, né, Bernardo? Já manda pro pessoal, vamos agora? Se o sorteio agora? E depois a gente vê o que acontece. Então tá. Primeiro, então, que mandar agora a palavra pedaleira, olha que difícil, hein? Pedaleira para 93887532, leva o kit de pedaleiras da Sparco, presente do Guaíba 300 por hora. E também já convido o pessoal a falar sobre o Ayrton Senna também, né? Porque é esse o tema do segundo bloco aqui, certamente o pessoal tem muito o que falar. Bernardo, faz muita barbada para nossos ouvintes, Paganella. Vou começar a fazer umas perguntas, assim. Muito barbada? Quando é que o Ayrton Senna ganhou a primeira vez no Grande Prêmio do Brasil? Fazer umas coisas assim, mas não, vamos produzir melhor, vamos produzir melhor. Vamos trabalhar nisso. Muito querido, Paganella. Vamos trabalhar nisso. Muito bem. É o seguinte, vamos falar sobre Ayrton Senna, Bernardo Berchi, começando pelo kart, né, Bernardo? Começamos aí com o Neco Fornari. Exatamente, nós trouxemos aqui o Fornari, o Neco, preparador atualmente, né, de kart, de automobilismo. Acredito que ocasionalmente foi o preparador da Fórmula Júnior aí, né, um dos mentores da Fórmula Júnior. Promotor também, né? É. E o Neco que em 1982, eu já errei o ano. Em 1982, foi o grande adversário do Ayrton Senna no Sul-Americano de Kart em Tarumã, que foi o último campeonato de kart que o Senna fez antes de embarcar lá para a Europa, realmente para seguir carreira e se tornar o Ayrton Senna, né? Então a gente trouxe o Neco exatamente para ter experiência de como é que foi enfrentar esse cara, como é que era o ambiente de corrida naquela época e o que ele veio fazer aqui, o Ayrton Senna, em Porto Alegre, em Viamão, né, em Tarumã. Correu em Tarumã aqui o Ayrton Senna? Correu em Tarumã. Bom, para mim foi muito feliz, né, ter participado daquele, na realidade foi o Pan-Americano, né, que tinham pilotos de outros lugares também, Chile, América do Sul, tinha gente até, acho que, se não me engano, agora não recordo bem assim, mas os adversários maiores, na realidade, eram os argentinos, né, que eram muito fortes, né, tinham tradição também nisso aí, nesses sul-americanos, pan-americanos, né, e o Ayrton nunca tinha tido esse título de campeão pan-americano, e na realidade ele veio em busca desse título, né, ele veio inclusive com a equipe dele era toda italiana, né, veio com Achilles Parilla, que era o fabricante dos motores DAP na época, né, veio com chassis DAP, veio com toda a equipe de estrutura também, com pneus Bridgestone, né, que é os pneus que se usava nesse campeonato, né, e para mim foi um prazer, e foi assim, o meu equipamento, na realidade o meu motor era de igual para igual com o dele, que também era um DAP, né, que a gente tinha trazido do Mundial, que tinha sido feito também pelo Achilles, só que o meu chassi tinha uma diferença, o meu chassi era um chassi nacional, feito inclusive no Rio Grande do Sul, que até uns 20 o Romanello, que era o fabricante desses chassis, né? Que era uma cópia também, claro, de um DAP, mas eu até vou te dizer que o meu chassi daqui a pouco estava melhor do que o dele, porque eu quase ganhei a corrida, né? Para mim, na realidade, o que faltou foi a experiência que ele já tinha, né? O Ayrton já tinha sido 2 vezes vice-campeão mundial de kart, já tinha sido campeão sul-americano, já tinha sido campeão inglês de Fórmula 4, campeão inglês de Fórmula 2, né? De Fórmula 2000 na época, né? Já estava um passo já para, né, para a Fórmula 3, que eu acho que ele participou no ano seguinte, no 83, 84 ele já estava na Toleman, né? Então, mas sem dúvida o Ayrton é um cara muito dedicado,
Eu até achei, por na minha falta de experiência, eu quis mostrar tudo que eu sabia no começo. Eu devia ter escondido um pouquinho o jogo, que talvez eu teria até ter sido campeão, né? Porque a gente andou muito próximo. O Neco levou um drible do Ayrton Senna, como é que foi? Chegou a... Na realidade nós chegamos a bater roda com roda, né? A gente fizemos o primeiro U, o cartódromo não tinha esse aumento que tem hoje, né? A gente fez o primeiro U, eu botei, ele fechou por dentro, eu fiz por fora, e a outra perna do segundo U era minha, né? E aí ele jogou o kart pra cima de mim, e como ele tinha experiência daqueles motores, eram os motores que usavam a válvula rotativa, né? Que não dava para deixar cair muito giro, para mim não bater, eu tive que dar uma brecada, e aí ele deu uma brida, eu não consegui pegar mais ele, mas tudo foi a falta de experiência, né? Mas eu acho que foi válido, né? Aprendi muito também, né? Então isso foi importante. Que bacana, que curiosidade, né? Lembrando que o Senna jogou, se fala, né? Até hoje que o Senna jogou o carro pra cima do Prost e tudo mais. Já. E aí, Bernardo? Ali tem uma história, eu já conversei inclusive com o Neco, foi uma prévia das batidinhas do Senna, das duas do Senna com o Prost, em 89 e 90, ele tava treinando ali. Certo, começou com o Neto. Ele, você falou que ele já tinha essa experiência, ele já andava na frente, assim, com constância, ele já se sobressaía em relação aos demais? Com certeza, né? Na Europa, assim, quando eu estive na Europa nesse Mundial com a Cristina em 82, em todos os cartódromos que a gente ia na Itália, a gente foi na França, tudo tinha um pôster do Ayrton, porque o Ayrton era a referência do kart, né? O Ayrton só não conseguiu ser campeão mundial. Foi um título que infelizmente ele não teve, né? Mas foi 2 vezes vice, mas ele andava muito, né? Um piloto assim, e mexia, né? Isso que é o importante que a gente vê com os pilotos europeus hoje. A maioria dos pilotos, né, de kart, eles que mexem no chassi, eles que mexem no acerto, é tudo com eles. O piloto já brasileiro já é mais acomodado nesse ponto, né? A gente vê que o Schumacher, quando vinha correr aquela corrida das estrelas lá, o Schumacher mexia na calibragem, o mecânico só alcançava as ferramentas para ele, né? Então ele tricava no kart. Então, mas o Ayrton era muito dedicado. Todas as fábricas sempre quiseram ter o Ayrton como piloto. Tinha essa faceta de não querer perder de jeito nenhum, né? Com certeza. Teve um episódio aí nos treinos ainda para essa corrida de kart que teve. O pessoal foi melhorando volta. Isso. E aí ele tomou um susto aí. Exatamente. Aí é que eu te digo que faltou a minha experiência, né? Porque o primeiro treino ele foi lá, virou já o recorde da pista, aí eu fui lá, baixei o tempo, aí ele foi lá, trabalhou mais, e eu quis mostrar, que eu não devia ter mostrado, devia ter segurado a carta na manga, né? Fui lá e baixei o tempo mais, tanto é que o tempo extra-oficial, o recorde era meu, foi com 34,67, e o tempo oficial na cronometragem, que foi o que ele estabeleceu na tomada de tempo, foi 34,80 e poucos, então a diferença realmente de 2 décimos. Se eu tivesse segurado aquilo, talvez ele não tivesse trabalhado tanto, chegado naquele tempo, né? E eu tive uma infelicidade também na tomada de tempo, porque a tomada você dava 4 voltas, né? Só que só valia as 2 últimas voltas, né? E esse pneu é um pneu que as primeiras voltas parece que tu tá andando na chuva, né? Só que depois que ele aquece é um chiclete, né? E eu fui para a tomada de tempo e eu tive um problema na mesa do motor que se soltou, eu tive que abortar a minha volta e tive que fazer por última a tomada e já saiu valendo as 2 voltas, né? Então com isso eu me prejudiquei um pouco, né? Aí eu fiz o terceiro tempo e logo também na largada já pulei pra segunda e fui pra cima dele, a gente foi o que deu, né? Fui pra cima dele, do Ayrton Senna. Então tu vê que o pessoal não deixa barato aqui. Verdade. No Tarumã nem o Ayrton Senna veio brincar. Bernardo, só pra convidar os ouvintes aqui, estamos fazendo esse especial, conversando com o Neco Fornari, que correu com o Ayrton Senna, tá contando cada história legal aqui. Já tem o pessoal que levou a pedaleira, viu? Posso dizer agora ou digo depois? Vamos lá. Vou dizer agora, porque daí eu quero que o pessoal participe também. O Marcelo Caldana, de Porto Alegre, foi quem levou. Em seguida a gente entra em contato contigo aí, Marcelo, viu? 1h40, 1h40. Bom, Bernardo, fechamos a época do kart. Quer mais alguma? Depois eu vou puxar mais o Neco. Eu quero que, na verdade, ver essa questão. O que o Juremir Machado da Silva tem para nos contar. Que o Neco depois também tem mais umas questões para arrematar aí dessa época. Bom, eu vou. Aqui tem um recado do ouvinte, ó. Eu não vi o Senna correr. Tem 16 anos e gosto dos pilotos agressivos. O Hamilton é um desses e também é fã
do Senna. Dá para estabelecer essa comparação, Bernardo Berchi? Acho que o Senna ainda era um pouco mais técnico que o Hamilton, mas esse lado de destemido, assim, de acelerar, de não deixar barato em ultrapassagem, dá pra lembrar um pouco, né? Eu vou dar o meu pitaco também. Eu gosto muito do Hamilton, né? Eu acho que ele foi um grande kartista também, né? Tanto é que a Mercedes, na época lá, já pegou ele porque viu que realmente ele tinha um talento, né? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Hamilton é um grande piloto, é um grande acertador também. Dá pra comparar ou não dá? A gente sempre, né, como brasileiro, acho que Senna é Senna, né? A gente tá tentando fabricar outro, mas vai custar, né? E tá complicado dentro disso aí, impressionante. Bom, Bernardo, o Senna, depois de correr no kart, foi para as categorias de monoposto, ganhou várias categorias. Foi campeão de tudo na Inglaterra, Fórmula 4, Fórmula 2000, recordista de vitórias na Fórmula 3 inglesa, aí fez aquele teste famoso com a Williams, que ele tem todas aquelas imagens até, que ele é emocionado de testar com a Williams, foi lá voltar para a Williams apenas em 1984, passou pela Toleman, surpreendeu o mundo na chuva de Mônaco, com o segundo lugar, depois fez muitas pole positions com a Lotus, ganhou na chuvarada também a primeira corrida em 1985 com a Lotus. McLaren, tricampeão com a McLaren, polêmicas com a Alain Prost, tanta coisa para contar aí até chegar ao 1º de maio de 1994. Que é o que nós conversamos com Juremir Machado da Silva, colunista do Correio do Povo, professor de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Juremir Machado da Silva, você estava lá cobrindo a morte de Ayrton Senna. Eu cobri a morte do Senna, eu fui a Bolonha, eu era correspondente internacional em Paris e eu estava olhando a corrida. Eu gostava muito de Fórmula 1 na época, depois eu parei de olhar porque os brasileiros não têm mais importância e tal, porque a competição ficou sem graça na medida em que sempre tem um carro que deslancha, mas na época eu gostava muito. Eu morava em Paris, era correspondente lá, estava olhando a corrida. Quando deu o acidente, que ficou claro que era grave, porque eu fazia realmente todas as situações, eu já fui fazendo a barba e tal, já fui contactando companhia aérea, já reservando voo, e no outro dia de manhã, bem cedo, pelas 6 da manhã, eu peguei um voo em Paris e fui para Bolonha. E chegando lá, eu fui para o necrotério, e foi lá que eu passei o dia acompanhando todo a situação, junto com outros repórteres brasileiros. Juremir, pois é isso que eu queria que você falasse. Como é que foi o dia após, né? Porque, bom, surgiu aquela informação de que havia tido um acidente muito grave, mas você, quando chegou à Itália, já sabia que o Ayrton Senna tinha morrido. Já sabia. Quando eu cheguei lá, já era certo que ele estava morto, tanto que fomos direto para o necrotério. Eu fui direto para o necrotério. Foi um dia muito estranho, macabro, porque eu fui o primeiro a chegar no necrotério. Dos jornalistas, não por virtude, mas porque, enfim, eu saí muito cedo de Paris, eu fui o primeiro a chegar no necrotério. Então, quando eu cheguei lá, ainda não tinha muita gente, eu entrei assim, fui entrando no necrotério dentro, depois me tiraram, e havia 2 mortos, que era o Senna e aquele outro, o Roland Ratzenberger. O Ratzenberger, e durante o dia inteiro aconteceram situações assim até muito estranhas, porque ficavam todos ali fora, esperando a saída do caixão, e às vezes saía um outro caixão, saía todo mundo correndo atrás, não era o caixão certo, aí voltava todo mundo. Foi uma coisa também cruel, assim, porque na verdade todo mundo estava ali pelo Senna, e daqui a pouco tinha o Ratzenberger também, mas ninguém dava muita importância, então ali também a gente via um pouco como até na morte as pessoas têm status diferente, valorizações diferentes. E depois teve finalmente no final da tarde a saída do cortejo, tudo em direção ao aeroporto. Teve toda uma discussão. Eu fui para Paris, aliás foi uma briga para conseguir uma maneira de chegar no aeroporto. Eu estava parado no meio da multidão, um carro de porta aberta, sobe aí, era um outro brasileiro que me deu uma carona para o aeroporto. Aí fomos para Paris. Em Paris me aconteceram até 2 coisas engraçadas, assim. Uma é que eu fiquei trancado num andar do aeroporto, não conseguia sair, a porta tinha fechado. Finalmente eu encontrei um lugar lá, uma portinhola, e saí por lá. E o outro aspecto é que houve uma grande discussão
sobre se o corpo do Senna deveria ser, o caixão deveria ser trazido lá com as bagagens do avião, e havia parte da família que queria que ele viesse, botassem o cadáver, o caixão na primeira classe. E aí, bom, a companhia não queria, e havia toda uma situação assim um tanto constrangedora. Finalmente, é claro, veio lá embaixo com as bagagens. Foi um dia emocionante, tenso, muita correria, coisas assim muito assim impressionantes. Professor Juremir, uma outra questão que eu queria lhe fazer é a seguinte: o senhor como professor, como um crítico de mídia também, 21 anos depois ainda se discute, né, o que foi o Ayrton Senna, e você mesmo disse que o senhor mesmo disse que gostava muito de Fórmula 1. Hoje, a lembrança dele ainda é tão viva quanto foi, né, e tão impactante ainda quanto foi naquela época? Eu acho que é muito forte a presença dele, porque ele foi um grande campeão e tudo. Na verdade, nós brasileiros gostamos muito de ganhar. A gente gostava também muito do Nelson Piquet. Agora, quando tu pegas assim, para fazer um mito precisa que o sujeito seja vencedor, que ele seja jovem e que ele morra cedo. Com esses 3 elementos você está a caminho do mito. E se ele for um cara carismático, assim um tanto até misterioso, como Senna, introspectivo, ajuda muito mais. O Piquet, por exemplo, ele era mais antipático, ele está vivo, então digamos assim que tira um pouco do impacto. Mas quando um cara é como Senna, carismático, até meio místico, e morre jovem, morre no auge, aí não tem como. E ele ajudou muito a elevar a autoestima do Brasil, porque ganhava, porque fazia coisas impressionantes, e numa época em que a Fórmula 1 era muito competitiva, o que ajudava, porque não é isso de ficar ganhando sozinho. E realmente ele tinha grandes combates, travou grandes duelos com Alain Prost e com outros, e tudo isso contribuiu para fazer dele esse personagem fabuloso. Como espectador da época, foi o melhor piloto que o senhor viu? Eu não saberia dizer assim, eu acho que havia outros pilotos tão bons quanto. Alain Prost era um deles, o próprio Piquet foi um grande piloto. Eu acho que ele e Prost eram do mesmo quilate. Eles eram do mesmo quilate. Eu acho que a vantagem deles em relação, por exemplo, ao sucessor, mais bem sucedido até, porque ninguém ganhou tantos títulos quanto Schumacher, é que o Schumacher correu meio sozinho. O Schumacher era ele um carro superior e ele não tinha realmente adversários à altura. O Senna foi um grande piloto de uma época em que havia competição, disputa, toda a corrida tinha duelo. Professor Juremir Machado da Silva, nosso colega aqui do Correio do Povo, muito obrigado pelo depoimento. Valeu. Tá aí, Bernardo e Neco. O Juremir Machado da Silva, muito interessante que ele fala, me chamou a atenção também essa parte final aí, explicando o mito, né, como se forma um mito, e também dizendo o seguinte: por mais que os outros pilotos aí, o Schumacher, por exemplo, tenha ganhado tantas vezes, tenha vencido tanto, a impressão que dá é de que por muitas vezes o Schumacher correu sozinho, e o Senna a todo momento, toda a trajetória dele como piloto de ponta, teve rivais à altura. Eu não sei se vocês concordam com essa colocação. O Alain Prost ajudou muito a alavancar isso também, né? Porque o Senna correu na mesma equipe com o melhor carro das temporadas de outro dos maiores de todos os tempos. E isso aí fez, né? Equilibrou a balança ali. Eu concordo contigo. Eu só acho assim, tu vê que o Schumacher e o Barrichello também na mesma equipe, né? Aí o Barrichello, quando ia ganhar uma corrida, mandava ele tirar o pé, né? Então, eu acho que isso dentro da equipe mudou um pouco no decorrer dos anos, porque era comprovado o primeiro piloto e o segundo piloto, né? E naquela época existia, mas os carros eram iguais, a equipe não tinha essa determinação. Agora estão voltando um pouco ao deixar os pilotos brigarem e ter pilotos parelhos. Só que também não adianta ser os dois primeiros pilotos, os pilotos não serem parelhos, né? Quando tem muita discrepância do principal com o companheiro de equipe também. Daí que nem, por exemplo, eu diria que foi o Mika Häkkinen e o David Coulter. Eles podiam competir um com o outro, mas o Mika Häkkinen estava num nível acima do David Coulter, então daí a gente não tinha essa referência. Eu queria perguntar pro Neco, na verdade, nessa questão lá de 1994, que o Neco, na época ali da morte do Ayrton, ele estava exatamente com o Nelson Piquet, né? Eu queria esse episódio aí de acompanhar. Junto com o Nelson. Na realidade, né? No dia que o Ayrton morreu, nós estávamos no Campeonato Sul-Americano de kart em Florianópolis, né? E naquela noite da morte do Senna, nós acabamos jantando junto.
no Costão do Santinho, lá em Florianópolis, porque a gente estava acertando para fazer a Copa Aris Café, que se foi realizada aqui no Rio Grande do Sul no ano de 94, 95 até 96, né? A gente fez essa organização tudo e casualmente naquela noite nós estávamos juntos. Foi uma noite triste, né? Porque embora a gente sabe da briga dos dois, mas, né, queira ou não queira, eram colegas, né? Acho que de profissão, né? Acho que também tinham respeito sobre isso, né? Mas foi uma situação muito chata, né? Muito desagradável, né? Mas o Piquet sempre que a gente participou junto em alguns dias na casa dele, passei 3 dias na casa dele, sempre falava que o Ayrton era um excelente piloto, né? Ele não se achava tão grande piloto quanto o Ayrton, né? Mas tinha rivalidade, não adianta, né? E a questão que eu queria saber como é que foi o impacto, assim, no momento que o Piquet recebeu a notícia, como é que estava a atmosfera? Eu durante o dia eu não acompanhei muito, né? Porque eu estava com uma equipe de kart, eu não estava junto com o Nelson, mas ali aquele dia foi um dia muito triste, né? Dentro do kartódromo lá em Florianópolis, né? Quando veio aquela notícia foi um choque para todo mundo, né? Que ainda mais os kartistas tudo, né? Tinha gente de tudo que era lugar, né? Foi um choque muito grande, né? Aquilo foi muito triste, muita gente chorando, foi horrível. Imagino não tenha sido um dia nada legal, até porque imagino que muita gente estava vendo a corrida, né? De alguma forma ou de outra, naquela época até mais do que hoje, se via com muita frequência a corrida. Se tinha esse hábito até mais comum do que se tem hoje, né? Até da rivalidade do Senna com o Piquet, que teve episódios na pista, não foram tantos, foram alguns ali em 86 e 87. Muito foi também por essa questão de patrocinadores, fornecedores de motor, que por exemplo, ali naquela época o Senna conseguiu cooptar a Honda para fornecer motor para Lotus e depois para McLaren, e o Piquet meio que ficou escanteado na Williams, teve que assinar com a Lotus no ano seguinte, e ao mesmo tempo o Piquet manteve o patrocinador, o grande patrocinador que pagaria o salário, e o Senna teve que assinar então tinha toda essa questão de bastidor, isso aí conflitou muito eles, muito mais fora da pista do que dentro da pista. Porque eu acredito que eles se respeitavam. Na própria manobra ali do Piquet, a famosa na Hungria, aquilo ali, os pilotos têm que se respeitar, né? A Lotus e o Williams, GP da Hungria de 86, quando o Piquet ultrapassou o Senna. Por fora, né? Aquilo ali foi espetacular, né? Ali mostrou que o grande piloto, que era dúvida nenhuma, né? E se o Senna fosse um piloto que não estava respeitando o adversário, ele ia deixar bater. Ele teve que frear ali para não bater. Então a preferência era dele, né? Os grandes pilotos, quando se encontram na pista, eles se entendem até. Às vezes sai faísca. Agora, com o Mansell, até eu acho que o Senna tirou muito mais faísca com o Mansell, de roda com roda, do que com o Prost. Com o Prost era uma batalha psicológica pro campeonato, por ponto, e com o Mansell era aquela coisa mais bruta, que o Mansell mesmo era turbulento, né? Ele era um piloto mais segundo o Nelson dizia que o Mansell era um louco, né? Guiava demais, era louco, né? Pois é que tá, a gente às vezes tem essa impressão, e é difícil fazer um parâmetro, né? Dizer se o cara era muito melhor ou muito pior, porque o Mansell ganhou só um título, aí, ganhou só um título, mas ele andava demais, mas ele disputou outros 3, 4 títulos, né? Mas era muito rápido, só que muito era meio desmiolado, né? Era meio Maldonado, só que ele era muito melhor que o Maldonado, ele tinha esse lado meio um parafuso a menos, né? Mas tinha um grande talento, acho que o Mansell era excepcional. E que geração a gente tinha, né? Para pensar, Senna ali, Prost, Piquet, Mansell. Nos anos 80 a gente conseguiu pegar no mesmo campeonato ali, em 84 e 85, por exemplo, tinha Niki Lauda, Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Precisa muito mais, né? Hoje é mais difícil, né? Hoje conta muito o carro, né? Porque a gente vê aí, não adianta ser um bom piloto, olha o Alonso que tá fazendo, então não adianta, né? Que a gente tem, o que teria que devolver pra Fórmula 1, talvez seria, por exemplo, um dos últimos anos que foi a Fórmula 1 era aquela questão assim, que era, acho que deveria ser muito difícil, foi 85, que eles tinham os turbos sem regulamentação, tu podia fazer o que tu quisesse com o turbo. Os carros tinham 1.400 cavalos de potência, a aerodinâmica não era tão desenvolvida, então o carro não tinha aquela aderência de curva. E nem a segurança, e o pneu, né? Também, e o pneu como é agora, então não grudava tanto. Então o cara chegava a 300 e todos quilômetros por hora no fim de uma reta e se virava na curva. E essa não se virava também. E essa turma se equilibrando no fio da navalha para conseguir E isso dava muita diferença também, que o cara errava uma marcha, o outro ultrapassava. Hoje em dia o cara treina e o carro
bota no trilho, né? Bota no trilho. Já e aí a máquina faz toda a diferença. É um piloto de videogame, né, também, porque aqueles botões todos que tem num volante. Impressionante, bem diferente. Regulagens, tudo aquilo ali. É bem diferente dos onboards da época do Senna, que você acaba acompanhando na internet, aí tem muitos. É só um botão, 2 botões ali, eu acho que é pra falar no rádio, o outro é pra tomar uma água e deu. O cara brigava mesmo. Te vira. 1h55, 1h55 está aqui no roteiro, Bernardo Berchi. Áudio do Seninha, é do Ayrton Senna ou é de outro Seninha? Eu queria conversar com o Seninha, ele ia me mandar aí um depoimento lá de Guaporé. Não, falei antes do programa com o Luiz Sérgio Senna Júnior, né, que é o nosso Seninha, ia dar uma impressão lá do Marcas, o que ele me passou, né, já que eu não consegui entrar em contato, mandei sinais de fumaça aqui, mas ele não me atendeu. O Senna Júnior tá andando no Marcas e Pilotos, né, que tá correndo esse final de semana em Guaporé. Vamos ter um grid aí com mais de 30 carros, que os boxes de Guaporé estão cheios de gente. Muitos carros no Marcas, muitos carros na Copa Fusca também, e a gente vai ter também um grid forte na Fórmula RS, que vai ter pelo menos 17 carros, então muita gente correndo lá em Guaporé. É a corrida do final de semana, pessoal que quer aí se programar para amanhã, sair cedinho, começa às 10 da manhã lá em Guaporé, tem largada, uma das pistas mais bacanas de acompanhar a corrida, eu acho, aqui no Rio Grande do Sul, e vai ter muita atração aí pro cara que quer se ver corrida de automóvel ao vivo. É bem bacana a programação para domingo. Talvez tenha uma chuvinha, daí atrapalha o clima. Fica mais emocionante. A pilotagem fica mais pegada a corrida. Certamente. O Seninha até, como bom Senna, né? O nosso Seninha tá com chuva, ele vai com o mesmo regulagem do seco e ele até prefere que ele briga para ganhar. Só pegar o gancho aí, você falou do Seninha, o nome do Luiz Sérgio Senna é por conta do... É homenagem. E não é o primeiro, viu? Tem também uma conhecida minha que também, um apelido, o sobrenome é Senna, sobrenome não, o nome é Senna, por conta do Ayrton Senna, porque não tem, né, na verdade, aquele sobrenome. Eu conhecia, que daí é mais engraçado, eu conheci um brasileiro que foi batizado Keck Rosberg, por causa do Rosberg, que era um piloto espetacular também, nesse estilo do Ayrton Senna, só ganhou um título mundial ganhando 82, uma corrida só. Né? 82, ganhou uma corrida. É o único que ganhou só uma corrida e foi campeão, mas ele também brigava, esperneava, ele tinha quase sempre o carro pior que os outros, e ele era espetacular, o Keck Rosberg. 1h58, o Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui. Lembrando sempre as informações de automobilismo aqui na Rádio Guaíba para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Quem ficou com a pedaleira Sparco foi o Marcelo Caldana, de Porto Alegre. Em seguida a gente faz o contato. Neco, obrigado por ter vindo, muito bacana, certamente vamos te explorar mais nos outros programas, você vai vir muitas outras vezes aqui. O Neco vai trazer novidade aí de automobilismo gaúcho. Vamos ver se futuramente, agora em julho está estreando o Campeonato Brasileiro de Fórmula Júnior, eu vou trazer algumas novidades aí para vocês. Mas em primeiro lugar também agradecer vocês, e vocês estão de parabéns, que eu acho que a gente precisa desse apoio aí do nosso automobilismo. Neco Fornari, Bernardo Berchi, fechamos por aqui? Fechamos por aí, aceleramos aí com Ayrton Senna. Bandeira quadriculada pro Guaíba 300 por hora, valeu, tchau. On this episode of Roadkill, we're going to rebuild a 68 Charger with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.